Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Monster Concurso no YouTube. Meu nome é Giovanni Clipio, tá? Sou professor aqui da casa e hoje a gente vai trabalhar um tema aí muito interessante de Direito Processual Penal. Galera, antes de iniciar a aula propriamente dita, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do Monster e clicarem no sininho de notificação, porque toda vez que a gente produzir um novo vídeo aqui vai chegar para vocês aí, tranquilo? Então eu gostaria também que vocês curtissem, né, claro, se gostar do conteúdo, né, e deixassem comentários, né, elogiando, sugerindo algumas mudanças. A gente está aqui aberto, tá, a produzir, elaborar uma aula, né, que atenda a vocês, tranquilo? Eu gostaria também de convidar a visitar aí nosso site do Monster Concurso. Lá você tem diversos cursos disponíveis, tá bom? Para você ir da carreira policial, carreiras fiscais, administrativas. Temos também o lançamento da assinatura do Monster Ilimitada, onde você vai ter acesso aí a todo o conteúdo da plataforma, tá? Todos os cursos, né, com questões, com mentoria. Então você vai ter um universo de informações para ajudar vocês aí a alcançar seu sonho da aprovação. E temos também, né, aqui não para, vocês estão vendo, né, pessoal? Temos para ajudar vocês aí. O objetivo do Monster é ajudar vocês a conseguir a aprovação. Temos também o Monster Flix, um aplicativo gratuito onde você se inscreve e vai encontrar lá um conteúdo produzido para você de forma organizada, tá, e otimizada para vocês aí também melhorarem o desempenho, tá, durante a rotina de estudo aí. Então aqui, pessoal, a gente tem várias formas para ajudar você aí a chegar no seu objetivo, beleza? Então vou fazer uma rápida apresentação. Como eu disse, meu nome é Giovanni Clipio, eu sou professor aqui da casa em Direito Processual Penal, né, e às vezes também em Direito Penal e Legislação Especial. Atualmente eu sou delegado aqui em Minas Gerais, tá bom? Sou mineiro aqui de coração, mas também fui aprovado no concurso de delegado lá no Rio Grande do Sul. Tá? Um abraço para os gaúchos aí que estão nos assistindo. E pessoal, já tem bastante tempo que eu faço parte dessa área de segurança pública. Tá? Em 2008 eu fui aprovado no concurso de soldado aqui em Minas. Em 2010 eu fui aprovado no concurso de sargento aqui em Minas Gerais também. Fui aprovado no concurso de agente socioeducativo no ano de 2007, né? Esqueci de falar dele aqui. E também durante a faculdade ali fui aprovado na prova da OAB. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque eu sei qual é a grande dificuldade, tá? Dos alunos aí, né? Dos candidatos. A gente sabe como é difícil nessa rotina maçante de estudos. Então a gente tenta o quê? Fazer uma aula, né, mais didática, né, mais objetiva, para ajudar vocês aí. E realmente, né, tentar, né, acertar as questões da prova ali, tá? E realmente ali fazer uma aula bem elaborada. Porque eu já estive do outro lado da telinha, a gente sabe como é maçante essa rotina. Mas não desanime, viu, pessoal? A prova tá chegando aí, tá? Polícia Civil, Distrito Federal. E vamos estudar, vamos pegar pesado. Concurso excelente, salário muito bom, tanto de agente como de escrivão. Então a gente vai tentar aqui passar, né, uma informação atual e direcionada aí para a prova de vocês. Beleza, pessoal? E também vou deixar aqui meu Instagram com vocês, tá? Viu a aula aí? Né, professor, fiquei com essa dúvida, não entendi bem, né? Como é que funciona isso aqui? Tá? Em Direito Processual Penal e nas outras matérias, a gente ajuda vocês também. Beleza? Vou colocar aqui, ó, @delegado Clipio, tá, pessoal? Delegado Clipio. Delegado Clipio. Então, anotem o Instagram e podem lá, tá? Me chamar lá que a gente está à disposição para ajudar vocês. Pessoal, então o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje? Veja bem, né, eu vou trabalhar com alguns pontos, tá? De vários conteúdos, né, do edital de vocês aí. Por quê? É um tema de atualidade, que é o que, pessoal? São algumas alterações que o pacote anticrime produziu o quê? No Código de Processo Penal. Então a gente vai trabalhar aqui hoje com isso, tá bom? Com o pacote anticrime. Porque, pessoal, é um tema, assim, certo de prova, né? Com o pacote anticrime. Anticrime. E, pessoal, ele fez alterações em várias leis, tá? Fez alteração no Código Penal, fez a alteração no crime de ônus, lei de execuções penais. Então, assim, é uma matéria muito grande. Então, a gente vai pegar, tá? Eu selecionei alguns pontos, né, mais relevantes para a prova de vocês aí, que podem ser cobrados, né, nas questões de direito processual penal. E, pessoal, como a gente sabe, é atualidade. Então tem, assim, uma grande chance de cair, tá? Essas questões envolvendo o pacote de crime, essas mudanças que provocaram. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento. O concurseiro inteligente, ele é também o quê, pessoal? Atualizado. Professor, mas aí tem uma briga aí, tem alguns dispositivos
com eficácia suspensa, a banca pode cobrar? Pessoal, não só pode, como está cobrando, né? A gente vai preparando as aulas aqui, a gente vai vendo, é claro que a gente elabora, né? A gente elabora as questões, a gente procura aprofundar ali, ver o que as bancas estão cobrando pelo Brasil afora. Então, assim, uma grande dúvida é isso. Pode cobrar ou não pode, professor? Esses dispositivos que são com eficácia suspensa. E já estão cobrando, tá, pessoal? Informo vocês aí que já teve provas do TJ, esqueci o TJ, o Tribunal de Justiça, que já cobrou dispositivos do Código de Processo Penal que estão o quê? Com eficácia suspensa. Por quê, pessoal? Veja bem, tá? Vamos aqui já começar a introdução ao direito processual penal. A gente tem lá, né, alguns conceitos, igual o pacote de crime, né, a lei, né, que estabeleceu essas mudanças, ele foi o quê? Ele já foi promulgado, beleza? Foi promulgado. O que é a promulgação da lei? Né? Ela está apta o quê? Ela está apta e legal, né, para ali iniciar o quê? O seu período de vigência. Tranquilo? Então, assim, o pacote de crime, ele já passou por aquele período de vacatio legis, tá? Então, o quê? Ele já está vigente. Ele já está produzindo ali seus efeitos, tá? Até então. Mas temos o quê, pessoal? Alguns dispositivos com eficácia suspensa. Então, esses dispositivos que estão com eficácia suspensa, eles não estão produzindo efeito. Beleza? Mas o restante está, tá? E, pessoal, então, assim, a banca pode cobrar? Pode, tá? A lei está vigente, tá? Embora com alguns dispositivos estejam com eficácia suspensa, mas está valendo. A banca pode cobrar, tá? Esses outros dispositivos que não estão com eficácia suspensa, é tudo tranquilo, né? Todo mundo sabe que pode cair, vai cair na prova. E também esses que estão suspensos, pode cair sim, por que não? Tá? Então, assim, a banca já está cobrando, tá bom? Então, vamos ficar atento aí. Pessoal, então vamos lá. Pessoal, o que foi, para que criou esse pacote anticrime? Qual que foi a finalidade dele? Pessoal, a finalidade foi o quê? Foi atualizar, tá, alguns pontos do Código de Processo Penal, né, e também lá do Código Penal e as outras legislações, né? Atualizar e realmente ali fazer um novo projeto, né? Quando surgiu o projeto, realmente que combatesse o crime de forma ideal. E teve também, né, alguns pontos, né, que foram corrigidos, né, alguns pontos das leis, e temos também a questão do juiz de garantia que entrou, né, que foi, né, um ponto bem controvertido, teve algumas mudanças lá durante a votação. E um dos pontos, né, pessoal, que está assim, suspenso, com eficácia suspensa, é principalmente o juiz de garantia, tá? Esse ponto aí, assim, eu creio que a banca pode cobrar sim, tá? Embora esteja com eficácia suspensa. E onde ele foi inserido? Vamos começar a falar aqui da matéria propriamente dita. Juiz de garantias, vamos lá. É um tema assim, muito interessante para ser cobrado. Tá? Juiz de garantias. De garantias. Ele está lá, pessoal, no artigo 3A do CPP. Beleza? Professor, o que é isso? Para que vai criar esse juiz? Olha só, pessoal, a gente tem, né, algumas críticas doutrinárias que falam que o juiz, quando ele participa ali durante, né, a produção de provas, na instrução pré-processual, né, durante ali, as fases das investigações, ele, em tese, ele fica contaminado. Então, assim, quando ele vai julgar lá na frente, quando se inicia a fase processual, o juiz está ali contaminado, porque se ele ali, né, ele deferiu um pedido de prisão preventiva, uma busca, ele teve acesso ali às interceptações telefônicas, ele fica em tese assim, contaminado, né, com toda aquela produção probatória. E quando ele vai tomar sua decisão lá na frente, muitas vezes ali, ele vai ser, né, de certa forma, ele não vai ser neutro, tá? Porque o juiz, a lei fala que ele tem que ser imparcial, ele tem que tomar as suas decisões. Mas é difícil você provocar uma neutralidade, tá, no magistrado, porque ele teve acesso, né, com aquela produção de provas ali. Então, de certa forma ali, ele já tem aquela tendência, né, de produzir uma decisão, né, conforme o quê? Conforme a produção de provas ali. Então, a intenção desse juiz de garantia é o quê, pessoal? É isso, tá? Você criar um juiz que ele vai ficar o quê? Ele vai ficar responsável, qual que é a finalidade do juiz de garantia? É ficar responsável pela legalidade, tá bom? Pela legalidade das investigações, tá? Das investigações e também o que, pessoal? Para salvaguardar, tá? Pela, né, salvaguarda de direitos individuais. Direitos
Então, pessoal, olha só, o juiz de garantias, ele vai trabalhar como o quê? Como juiz, tá? Que vai ficar responsável pelo quê? Pela legalidade das investigações, sejam policiais, outras formas de investigações também. A gente sabe, né, que tem o Ministério Público, né, que instaura o PIC, né, deles, procedimento investigatório também. Então, assim, ele vai acompanhar todos esses procedimentos na fase pré-processual. E ele também vai funcionar o quê? Como uma salvaguarda de direitos individuais. Então, assim, toda manifestação que eu precisar, por exemplo, eu vou pedir ali uma interceptação telefônica, uma busca, qualquer medida ali durante essa fase pré-processual, eu como delegado, durante o meu inquérito, vai ser o quê? Vou tratar com o juiz de garantias, tá? E não com o juiz lá do processo. Porque hoje como funciona? Né? Geralmente eu faço, né? Estou investigando ali, eu peço a medida cautelar, por exemplo, uma busca e apreensão ou interceptação telefônica, né? Eu vou lá no fórum e distribuo. Então cai na mão de um determinado juiz. E geralmente esse juiz ali que ele manifesta, o quê, pessoal? Ele se torna um juiz pré-evento, né? Então depois que eu finalizar o inquérito policial, geralmente esse juiz, né, que já manifestou, né, nessa fase inquisitorial, ele vai ficar o quê? Responsável pelo processo também, tá? Então essas modificações do pacote de crime é o quê? É você deixar um juiz só para isso, só para manifestar durante a fase pré-processual. E um outro juiz que vai funcionar na fase processual, beleza? E pessoal, esse pacote de crimes também, ele veio o quê? Ele veio solidificar, tá lá também, né, no artigo 3A, a estrutura acusatória, tá, do nosso sistema penal. Então lá fala aqui, né, o processo penal ele terá o quê? Estrutura acusatória. Deixa eu colocar aqui. Estrutura acusatória. Pessoal, isso aqui é muito interessante, né? Apesar que a doutrina já falava isso, né? Que os sistemas processuais penais no Brasil, tá? A gente tem, eu vou trabalhar com alguns ISPs, que também é matéria da sua prova. Então tinha ali uma certa briga doutrinária ali. Peraí, o Brasil ele adotou o sistema acusatório ou o sistema misto. Então, assim, a lei veio para pacificar. Olha, o Brasil adotou o sistema acusatório. Beleza, pessoal? Então, nós adotamos o quê? O sistema, né, acusatório. Então, a gente tem estrutura acusatória. E lá, nessa nova seção do pacote de crime, ele fala que é vedado ao juiz, tá bom? É vedado ao juiz atuar com o quê, pessoal? Atuar como órgão probante, tá? O juiz ele não pode iniciar a produção de prova, tá bom? Então, nesse artigo 3A lá, deixa bem explícito isso. Por quê, pessoal? Para impedir essa produção de ofício, tá? De provas pelo juiz, para evitar o quê? Que ele se contamine ali com toda essa produção. Então, lá deixou bem claro essa estrutura, tá? Acusatória, tá? Do processo penal brasileiro. E também isso, tá? Vedar o juiz agir de ofício durante ali as investigações e também proibir que ele substitua, tá, o órgão que geralmente produz ali a prova no processo, que é quem? Que é o Ministério Público, beleza, pessoal? Então aqui, por que, né, a gente adota a estrutura acusatória? Né, hoje já não tem mais tanto conflito doutrinário, porque o próprio Código de Processo Penal já deixou expresso. Mas, pessoal, quando a gente trabalha com sistemas, tá, com sistemas processuais, deixa eu colocar aqui para vocês. Então vamos falar aqui um pouco rapidinho aqui, que já é matéria da prova também. E vocês vão entender um pouco melhor, né, essa questão da estrutura acusatória. Então, sistemas processuais, penais, penais. A gente tem quais, pessoal? Vamos lá. A gente tem o quê? O sistema, tá? Inquisitivo. Sistema inquisitivo, beleza? Temos o sistema inquisitivo, temos o que, pessoal? O nosso sistema acusatório, beleza? Sistema acusatório. E o que, pessoal? Temos o sistema misto, tá bom? Vamos colocar aqui. Sistema misto. Beleza? Então a gente tem esses três sistemas processuais penais. Aí eu vou falar algumas características, aí vocês vão anotando aí, tá bom? Tá? De acordo com o sistema. Pessoal, sistema inquisitivo, o que é isso, professor? Então, olha só, quando a gente fala inquisitivo, a gente volta aqui, a gente lembra que na época da Inquisição, beleza? E o que é isso, né? Não sei se vocês chegaram a ver aqueles filmes aí, né?
que fala daquela época de guerras e tudo mais, lá fala, né, Inquisição era o quê? Era aquele sistema, pessoal, que o quê? Que o investigado ali, ou acusado, ele era o quê? Ele era um simples objeto do processo, tá bom? Ele não tinha direito, tá? Ele não tinha direito, não havia o que se falar em contraditório e ampla defesa, tá? Não tinha isso também. E olha só, a gente tem um jargão que é muito utilizado aqui, tá bom? Nesse sistema inquisitivo, que é o quê? A confissão, pessoal, olha só, esse jargão que é muito interessante, né? A confissão era o quê? Rainha das provas. Rainha das provas, tá bom? Então, olha só, nesse sistema inquisitivo, uma vez que o cara confessou, acabou. Até acabou, o processo já foi resolvido, ele confessou e já era, tá? Então, a confissão o quê? Era a rainha das provas. O cara confessou, ela valia mais que qualquer outra prova ali. Mesmo que se fosse... Por quê? Muitas vezes era uma confissão forçada. O cara nem praticou aquele crime, aquele delito, mas muitas vezes que ele confessava. Às vezes para o quê? Para não cair ali toda aquela persecução penal em cima de familiares, né, ou de um filho que seja, tá? Então, assim, a gente tem essas características do sistema inquisitivo, tá? O sujeito ali, o acusado, era só um objeto do processo. Ele não tinha direitos, não existia princípio de contraditório e ampla defesa. Presunção de inocência também não. Lá vigorava o quê? Presunção de culpabilidade. O indivíduo era presumido culpado. Ele que tinha que provar ali que ele não era culpado. Tá? A gente tinha a confissão como uma rainha da prova. O indivíduo, ele confessou, acabou, tá? Ou então, assim, não adiantava ter provas que mostrassem o contrário. A gente tinha também o quê, pessoal? A concentração de funções na mão de quem? Na mão do juiz. Olha só. Então, quando a gente fala em sistema inquisitivo, você tinha a concentração de funções na mão do juiz. Então, o juiz, ele o quê? Ele investigava, ele era responsável o quê? Por acusar, por defender e por julgar. Então, você tinha um único órgão ali responsável por tudo isso. E o que isso aqui, pessoal, acarretava? É claro que imparcialidade, tá bom? Então, a gente tinha uma grande característica do sistema inquisitivo que era isso. Era o juiz, ele produzia mesmo prova de ofício, né? Ele investigava ali, ele acusava, ele defendia e ele julgava. Então, isso gerava o quê? A imparcialidade, né, desse sistema inquisitivo. Tranquilo? Aí, pessoal, depois a gente evoluiu. É claro, né, que viu que aquele sistema não estava dando certo, né? Quantas condenações justas, né, foram geradas ali. Então, a gente evoluiu para quê? Para o sistema acusatório, tá? Que é o quê? Que é o que o nosso pacote anticrime ele deixou expresso. Embora a doutrina aqui, a doutrina majoritária brasileira já trabalhava com isso, que o sistema adotado no Brasil era o sistema acusatório. Embora tenha uma corrente, que a gente vai falar agora aqui, que o quê? Que falava que o sistema adotado era o misto. Então, pessoal, o que quer dizer esse sistema acusatório? Em contraponto ali, pessoal, ao inquisitivo, esse sistema acusatório, ele trabalha o quê? Com a divisão de funções, beleza? Enquanto o inquisitivo, ele concentra tudo nas mãos do órgão julgador, tá bom? Tanto a acusação como defesa e investigação. Aqui não, no acusatório, é essa divisão de funções. Então, você tem o quê? Você tem um órgão julgador, beleza? O órgão julgador, que está proibido agora, tá? De produzir o quê? Provas de ofício, né? De substituir o órgão responsável ali pela produção probatória, tá bom? E temos também o quê? Temos a defesa, tá? Então, aqui você tem toda essa divisão de funções. Você tem um órgão que julga, tem um órgão acusador e tem, né, o indivíduo ali não mais assim como um simples objeto do processo, tá? Mas como que um indivíduo que tem direitos ali perante o processo, beleza? Então aqui a gente vai voltar a falar o quê? Do contraditório e ampla defesa, tá bom? Então o indivíduo ele tem, né, o direito ali de se defender e também de contraditar qualquer prova ali que seja trazida ao processo. E outra aqui, a gente não trabalha mais com essa questão de confissão rainha das provas, tá? Por quê? Aqui, pessoal, a gente trabalha, quando vocês vão estudar lá na questão de provas, o interrogatório do acusado, ele é o quê? Ele é um meio de defesa e também pode ser considerado um meio de prova. Mas a gente vê lá algumas características do quê? Da confissão do acusado. Inclusive, ela pode ser o quê? Ela pode ser retratada. Então, ali, se na fase ali, inquisitorial, né, durante o inquérito policial, né, o indivíduo ele fala algo, ele vai lá, né, perante o delegado, lá na fase processual, ele pode se retratar. Ah, eu falei isso, mas não era bem assim. Então, sim, o juiz ele vai o quê? Ele vai considerar ali todo o conjunto probatório, beleza? Então, aqui a gente não se fala mais dessa questão de confissão. O indivíduo confessou, acabou, não vai ser levado mais em consideração qualquer tipo de prova. Então, tá, a gente tem todas essas características aí, né? Uma humanização desse sistema acusatório, tá bom? Então, quais são as principais características? Só retomando, divisão de funções, tá? Você tem um órgão julgador, tem um órgão acusador, tem a defesa e o acusado.
Você tem os princípios, tá? Do contraditório, tem um princípio de ampla defesa. Você tem também o princípio da presunção de inocência. Então, aquele indivíduo ali só vai poder ser considerado culpado depois do trânsito em julgado, tá? Do acordo ou da sentença penal condenatória, beleza? Então, até isso ali vai ser o quê? Considerado inocente, tá? E a gente o que não tem mais aquela questão da confissão como rainha das provas, tá? A confissão do indivíduo ela pode ser, inclusive, retratada, então ela vai ser o quê? Analisada juntamente com todo o conjunto probatório. Tranquilo, pessoal? E aqui a gente vai, né, para um outro sistema processual também que é abordado pela doutrina, que é o misto. Aqui, pessoal, o que é esse sistema misto, né? Ele quer dizer, ele faz, como você diz, né, uma junção dos dois procedimentos ali, dos dois processos, dos sistemas processuais, do inquisitivo e do acusatório. Aí fala que nesse sistema misto teria o quê? Uma fase inquisitiva, né, onde teria, né, essa característica de inquisitivo, não havia que se falar em procedimento de contraditório e ampla defesa, beleza? E você depois tem uma fase o quê? Que é uma fase processual, que aí sim a gente retomaria todos aqueles princípios de presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Então, olha só, como aqui no Brasil a gente tem o inquérito policial, tá? A gente tem o IP, o inquérito policial, né? E temos o quê? A fase de instrução processual. Veja bem, a gente tem, né, o inquérito policial, inclusive eu já dei algumas aulas sobre o inquérito policial. Lá a gente fala o quê, pessoal? Que uma das características do inquérito policial é o quê? Né? Inquérito policial também, sem dúvidas alguma, vai cair na sua prova, tá? Eu tenho algumas aulas gravadas sobre isso. Então, assim, o inquérito policial ele é um procedimento inquisitivo, tá? Por quê? Lá não há que se falar em contraditório e ampla defesa, tá? Então, você tem uma certa também discricionalidade do delegado em tocar o procedimento, tá? E a defesa ela não tem uma participação ativa nessa fase inquisitorial, tá? Nessa fase do inquérito policial. Porque o advogado ele pode sugerir algumas diligências para o delegado e ele vai cumprir ou não, tá? Se ele entender pertinente, beleza? E depois, né, que passa o inquérito, né, que aqui não há que se falar, né, com contraditório e ampla defesa, a gente vai o quê, pessoal? Para a fase processual, tá? Então, ali, né, depois que eu relato o inquérito, eu mando para o Poder Judiciário, tá? Então, é o órgão do Ministério Público, né, que é o órgão acusador, ele vai formular a denúncia, então vai iniciar o quê? Né? Depois de citado o réu, ele vai, né, começar então a fase processual. Aí na fase processual você tem, né, uma defesa muito mais ativa, até porque o indivíduo tem esse direito, tá? O direito da ampla defesa e também do contraditório. Então, com base nisso, a doutrina, a parte da doutrina citava que o Brasil teria adotado o sistema misto, tá? Mas em contraponto, né, a outra parte da doutrina falava que não. Nesse sistema misto, você teria que ter o quê? Um processo inquisitivo, beleza? Um processo inquisitivo. E aqui, o inquérito policial, ele não é considerado um processo, ele é um procedimento, tá? Pré-processual, um procedimento administrativo. Então, não teria as características realmente do sistema inquisitivo, porque o sistema inquisitivo, você tinha o quê? Você tinha realmente um processo ali em que funcionava o juiz inquisidor, né, que julgava, né, que realmente condenava a pessoa, tá? E muitas vezes até a pena de morte. Então, o inquérito policial ele não é considerado um processo, ele é um procedimento pré-processual, procedimento administrativo, tá? Então, não justificaria, né, essa adoção do sistema misto pelo ordenamento jurídico brasileiro. Beleza, pessoal? Então, isso aqui também, tudo que eu falei aqui, pessoal, é matéria da sua prova, tá? Característica do inquérito policial, esses sistemas processuais penais, qualquer conteúdo que eu acabei de transmitir aqui pode cair na sua prova aí, tá? No que tange ao direito processual penal. Então tá tudo dentro da matéria. A gente vê o quê? Que é tudo conectado, né, as informações. Então, assim, a banca pode formular uma questão que abranja vários temas, né, ao mesmo tempo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos avançando aqui. Então, pessoal, essa questão, tá, do juiz de garantias, embora esteja com a eficácia suspensa, né? Por quê? Porque qual que foi um dos argumentos, tá, pelo ministro Fux para suspender a eficácia desse dispositivo? É porque você altera toda a estrutura do judiciário. Aí, quando foi montado o projeto de lei, o Poder Judiciário não foi chamado para discutir isso. Então, você vai alterar toda a estrutura ali do Poder Judiciário, tá bom? Porque você tem que criar, né, mais cargos ali, né, toda a estrutura, e não teve a participação do Poder Judiciário. Então, quando for feito, né, as devidas modificações, né, e alterações aí na estrutura, aí sim pode realmente voltar aí a eficácia desse dispositivo do juiz de garantias. Beleza, pessoal? Então aqui, né, o ponto interessante para vocês entenderem é isso,
agora a estrutura é acusatória, né, de forma expressa na lei. Talvez a banca pode colocar lá, olha, o processo penal brasileiro adota a estrutura o quê, pessoal? Inquisitiva, tá? Omissa. Então a banca pode tentar induzir vocês ao erro. Beleza, pessoal? Então vamos avançando aqui. Vamos para o próximo tópico. Beleza? Pessoal, então aqui em outros pontos, mais alguns pontos importantes desse juízo de garantia, essa situação aqui eu tenho quase certeza que vai despencar em prova, tá? Olha só, o juiz de garantia, pessoal, como eu disse, ele vai funcionar, né, durante ali, né, a fase de investigações, na fase pré-processual. Mas, olha só, ele funcionará, né, diante de todas as infrações penais, exceto, pessoal, as contravenções penais, tá? As infrações de menor potencial ofensivo, tá? Que você tem lá a Lei 9.099, que vai trazer ali quais são as infrações de menor potencial ofensivo, beleza? Que são aqueles crimes, tá? Em que a pena máxima não seja superior ao quê? A 2 anos, tá? Então, professor, o que é infração de menor potencial ofensivo? Aquelas infrações penais em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, tranquilo? Lei 9.099, tá? Lei dos Juizados Especiais Criminais. E também as contravenções penais. Então, a Lei 9.099, ela abrange tanto esses crimes, que a pena máxima não seja superior a 2 anos, e também as contravenções penais. E essa atualização ou mudança, né, alteração que trouxe, né, que o pacote de crime trouxe, foi isso. Que, pessoal, olha só, o juiz de garantia, ele atuará, né, perante todas as infrações penais, exceto, tá, essas IMPOs. Vou colocar aqui, a gente abrevia como IMPO, tá? IMPO. Infração de menor potencial ofensivo. Então, o juiz de garantia, pessoal, ele não atuará, tá bom? Ele não age. Então, quando a gente estiver falando de contravenção penal ou infração de menor potencial ofensivo, pessoal, não terá essa figura do juiz de garantia, tá bom? O Código de Processo Penal deixou expresso isso aí, que ele funcionará, né, diante de todas as infrações, exceto quando se tratar o quê? Infração de menor potencial ofensivo. Então, preste atenção. A banca pode pegar vocês aí, olha, o juiz de garantias é estabelecido pelas alterações trazidas pelo pacote anticrime. Ele fala que o juiz de garantias atuará diante de todas as infrações penais, tá? Então, tome cuidado com isso aí, tá? Porque ele não atua diante de infração penal, tá, de menor potencial ofensivo. Aquelas lá é de acordo com a Lei 9.099, tá? Que trazem essa definição legal. Pessoal, outro ponto também que a banca vai começar a cobrar muito é o quê? É quando, né? Como eu disse aqui, tá? O juiz de garantia ele vai atuar nas fases, né? Na fase investigatória ali. E quando ele para de atuar? Quando o juiz ali de garantias ele vai parar de atuar? É com o quê, pessoal? Com o recebimento da denúncia. Com o recebimento da denúncia. Bom? Do Ministério Público, beleza? Pessoal, para quem não sabe ainda, né? A gente sabe o quê? O que é isso, pessoal? Nunca ouvi falar denúncia. É aquela denúncia ali que a gente faz de 181? Não, tá, pessoal? A denúncia é o quê? É a peça, tá? Produzida o quê? Pelo órgão acusador, pelo Ministério Público, né? Que vai o quê? Em tese vai iniciar ali, né, a fase processual penal. Tranquilo? Então, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai iniciar a ação penal através da denúncia. Então, olha só, a atuação do juiz de garantia, ela cessa aqui, ó, com o recebimento, tá? E a banca, pessoal, ela gosta de ficar mudando essas palavrinhas, que confunde mesmo o candidato, né? Você tá na hora da prova ali, cansado, estressado, você não esquece. Aí a banca vai colocar o que aqui? A atuação do juiz de garantias é cessada com o oferecimento da denúncia. Com o oferecimento. Já tô vendo as pegadinhas que a banca vai montar. Tá certo, pessoal? Não, tá errado, né? Porque, como eu disse, a atuação dele vai cessar o quê? Com o recebimento da denúncia e não com o oferecimento. Então, isso aqui é questão certa de prova, tá? Podem ficar ligados com isso aí. E, pessoal, o juiz de garantia, outra observação, ele fica o quê? Ele fica impedido de atuar durante o processo, tá bom? Então, aqui ele vai ficar impedido. Ele fica impedido de atuar durante o processo. Atuar no processo. Beleza? Então, olha que interessante, né? Outra situação também que a banca pode tentar pegar vocês. Vai falar que o juiz de garantias
ele atua na fase pré-processual e também durante o processo. Não, tá bom? Então aqui, pessoal, uma vez ali recebida a denúncia, acaba a atuação do juiz de garantias, tá? Ele não vai poder atuar no processo, ele vai ficar impedido de atuar no processo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui para mim são questões que, sem dúvida alguma, a banca vai querer cobrar na sua prova. Tranquilo? Então aqui, pessoal, a gente vai acabar essa parte aqui então, do juiz de garantias. São os tópicos para mim que eu vejo que são mais importantes. E agora a gente vai para outros tópicos aqui também que eu acho que pode ser cobrado na sua prova, tá? Em direito processual penal. Então, vamos dar um corte aí, toma uma água, tá bom? Que a gente vai continuar aqui na segunda parte, beleza? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Durante tudo fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Bom, pessoal, vamos voltando então aí, hein? Beleza? Então, a primeira parte aqui, dei uma pausa aí para vocês aí, tomar uma água, fazer um lanche. E agora a gente vai continuar aqui com as alterações promovidas pelo pacote de crime no Código de Processo Penal. Então a gente falou até agora o quê? Sobre o juiz de garantias. Então eu já passei ali os principais pontos e passei também ali com as situações que a banca pode cobrar aí. Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai para outro tópico que eu acho que também é muito interessante, que inclusive pode ser você futuramente que vai precisar da aplicação desse dispositivo, que é o artigo 14A também, tá? Do CPP. Que foi uma novidade também trazida pelo pacote anticrime. O que é isso, professor? Como eu disse aqui, o inquérito é o quê, pessoal? Ele é um procedimento, em tese, inquisitivo, né? Não há ali contraditório ampla defesa e também discricionário. O delegado ele vai conduzir o procedimento da melhor forma possível, desde que respeitado, né? Os limites legais.
mas ele por exemplo, quando a defesa ali, ela solicita alguma diligência, o delegado ele pode cumprir ou não, se ele vê que é para o interesse da investigação. Tranquilo? E esse 14A, ele fala o quê, pessoal? Ele fala dessa participação do advogado durante o inquérito policial. Para quem? Para quem? Para os agentes, tá? De segurança pública. Para os agentes, deixa eu ver se esse especial aqui tá bacana. Para os agentes de segurança pública. Então, não vai ficar com azul mesmo. Bora. Para os agentes de segurança pública. De segurança pública, tá? Segurança pública. Previsto aonde, pessoal? No artigo 144. Beleza? Então vamos lá. O que esse artigo 14 vai falar? Ele vai falar o que, pessoal? Que quando, né, esses agentes de segurança pública, né, previsto lá no artigo 144, envolverem, tá, investigações, tá bom? E aqui, pessoal, investigações, leiam-se o quê? Tanto aquelas promovidas pela Polícia Civil, tá bom? Como também pelo Ministério Público, através do PIC ou qualquer outro procedimento, tá? Investigatório, beleza? E outros, vou colocar aqui outros, porque lá fala, tem vários, tá? É interessante você ler, né, a literalidade da lei. Então, olha só, quando aqueles agentes de segurança pública, previsto lá no artigo 144 da CF, tá? Da CF, tá? Envolverem-se em investigações policiais ou outros procedimentos investigativos que envolvam aqui, pessoal, o uso letal da força, tá? O uso letal da força em serviço, tá bom? Da força em razão do exercício da profissão, tá? Em razão do exercício da profissão. Do exercício da profissão. Então, vocês completam aí. Então, beleza, tá? Agente de segurança pública 144, quando eles forem que envolverem-se em investigações policiais e outros, que se referem ao quê? Ao uso letal da força em razão, tá, do exercício da função deles ali, né, de policiais ou agentes de segurança pública. Eles aqui, pessoal, eles poderão constituir advogado, tá? Poderão constituir advogado, tá bom? Constituir advogado. Pessoal, é meio que uma lógica, né? Por quê? Desde lá da alteração do Estatuto do OAB, né, assim, o advogado antes já podia. Então, com a alteração do Estatuto do OAB, o advogado ele teve uma maior participação no inquérito policial, mesmo ainda no inquérito policial, sendo que é um procedimento discricionário e inquisitivo. Então, isso aqui foi meio que falar o óbvio, tá bom? Né, que, olha, aquele agente de segurança pública, né, é previsto no artigo 144, quando ele envolver ali investigações policiais que vão apurar o quê? O uso letal da força ali, durante o exercício profissional dele, na função dele, ele poderá constituir o quê? Constituir advogado. Então é meio que óbvio. Em tese sempre pôde fazer isso, tá bom? Mas a lei deixou expressa lá, então pode cair ali na sua prova, letra de lei. E quais que são assim, as novidades trazidas? Tá? Quais que são? Olha só, o delegado, quando ele instaurar, ou outra autoridade que for conduzir o procedimento, ele tem que citar o indivíduo, tá? Investigado, olha, eu instaurei o procedimento contra você, tá? Então, assim, eu estou te citando, que eu vou te investigar, porque você, né, se envolveu numa situação e nós vamos apurar isso agora. Então, você vai ter o quê? 48 horas para constituir seu advogado. Então, preste atenção nos prazos, porque a banca às vezes troca os prazos. Então, olha só, pessoal, né, a autoridade, né, que estiver à frente das investigações, a autoridade, ela vai citar, tá? Ela tem a obrigação de citar o investigado, tá? Citar o investigado. Para ele o que, pessoal? Constituir, tá, um advogado ou um defensor no prazo o que, pessoal? De 48 horas, beleza? 48 horas. Então, tranquilo. Se eu instaurar a investigação, eu sou delegado de polícia, no meu caso. Digamos que um agente meu, igual vocês aí, né, um agente de polícia, civil, um escrivão, envolveu um evento ali, precisou, né, durante ali o serviço, ou às vezes deslocamento para casa, voltando da delegacia, se envolveu em uma situação de uso letal da força, uma troca de tiros, alguma coisa, eu vou instaurar o procedimento investigativo. Então eu vou ter que citar você, olha,
tá? Naquele evento que você lá se envolveu, nós vamos iniciar a investigação agora, tranquilo? Ó, você está sendo citado. Você tem o quê? 48 horas para quê? Para constituir o advogado, beleza? Ah, tá, e se o cara não quis? Ah, não vou mexer com isso não, deixa pra lá, deixa rolar. Aí eu não quis, eu não vou querer constituir advogado não, em 48 horas. Ou então passou o prazo e ele não se manifestou no inquérito. Aí, pessoal, olha que bacana, novidade na lei também. Aí eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Eu vou ter que intimar, tá, a instituição aqui, aquele agente estiver vinculado, aquele agente de segurança pública. Então vamos colocar onde aqui? Deixa eu ver se não vai ficar muito baixo. Tá? Não dá para fazer, né? Então aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar intimar, tá bom? A instituição, tá bom? Aí completem aí. Então eu vou precisar o quê? Intimar a instituição, tá? Passado esse prazo aqui de 48 horas, que aquele agente de segurança pública estiver vinculado na época dos fatos. Olha a pegadinha, tá? Bacana? Olha só. Então agora eu vou trabalhar com algumas pegadinhas que a banca pode tentar derrubar você. Então preste atenção, pessoal. Então, o agente primeiro, né? Não é em qualquer situação, tá? O agente cometeu ali um delito simples ali, leva uma lesão. Aí a banca vai falar, olha, em qualquer situação, um agente de segurança pública, previsto no artigo 144, né? Ele vai poderá constituir advogado. Não, a lei fala o quê? Tem que ter essa situação de uso letal da força, tá? Em razão da função ali. Então, geralmente são o quê? São ocorrências envolvendo, né, a morte da outra parte. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, a autoridade policial tem que citar o investigado. A doutrina critica esse termo aqui, porque citação, a gente fala de citação durante a fase processual. Mas, né, o legislador utilizou a citação durante a fase do inquérito. Então, se eu instaurar procedimento, qualquer autoridade que instaurar, vai ter que citar o investigado pelo quê? Constituir advogado em 48 horas. A banca também pode... o prazo é 24 horas, o prazo é 15 dias. Então, prestem atenção nisso aqui. A banca pode pegar vocês aqui. E aonde, pessoal? E tá bom, pessoal, e se o cara ali não intimou? Passadas essas 48 horas, você vai ter que intimar, tá, a instituição a que aquele agente estiver vinculado à época dos fatos. Tranquilo? Pessoal, então olha só que interessante. Então, digamos que ele cometeu lá, né, envolveu uma situação ali, provocou a morte de alguém, na época dos fatos lá, mas ele se aposentou. Em tese, tem que citar a instituição ainda? Tem, né, pessoal? Em tese, eu vou ter que citar. Por quê? Porque lá no Código de Processo Penal fala a instituição que ele estiver vinculado à época dos fatos. Porque às vezes ali um inquérito de homicídio, tá, para apurar esse tipo de situação, um processo demora anos e anos e anos. Então, se o cara ali, se ele envolveu em uma situação ali, eu vou ter que citar, ver a Constituição está vinculado. Não, era um polícia civil aposentado. Então, eu vou citar aqui, a Polícia Civil. Era um policial militar, aposentou. Mas na época dos fatos ele estava vinculado aqui, à Polícia Militar. Seja do Distrito Federal ou de outro. Foi o que ali? Foi um policial federal, um PRF. Então, a gente vai ter que ver com a instituição e citar a instituição que ele estava vinculada à época dos fatos. Tranquilo, pessoal? Então, você tem que lembrar de algumas situações que a banca pode tentar confundir vocês. Falar, o policial aposentado matou alguém, envolvendo uma situação de troca de tiro lá e a pessoa veio a óbito. Nesse caso, a autoridade policial deverá instaurar o procedimento e citar ele para constituir defensor, e se ele não apresentar 48 horas, intimar a instituição que ele estiver vinculado. Não, pessoal, tá vendo? A gente tem o quê? Só se for em razão ali, do exercício da profissão dele, e se na época dos fatos lá, a gente vai ter que analisar a Constituição que ele estava vinculado. Então, o policial aposentado, ele não entra nesses requisitos aqui não, tá? Ele não, por quê? Né? Ele já está aposentado. Em tese ali, ele ainda tem aquele vínculo ali, né, Constituição, mas o quê? Olha só, né, o uso da força que ele utilizou aqui não foi no exercício da profissão dele lá, né? Não foi quando ele estava ali na ativa, tranquilo? Então, assim, a gente vai analisar a Constituição que ele está vinculado, vamos, né, citar ele antes ali para ele apresentar o defensor em 48 horas. Agora, pessoal, se, digamos, olha só, essa expressão é interessante, né, em razão da função ali. E digamos que esse policial ali, né, às vezes ali, está na hora de folga, tá? Está na hora de folga, mas ali ele vai intervir numa situação ali. Né? A maioria dos estatutos, né, dos policiais falam que você é o quê? Você é policial a todo momento ali, 24 horas por dia. Então, se ele agiu ali em razão da função dele, ele foi impedir um crime ali, mesmo de folga, vai ser aplicado esse dispositivo no 14A. Então, mesmo o policial estando de folga ali. Mas o quê? O uso letal da força dele foi o quê? Em razão da profissão dele. Então, aplique-se também esse 14A, tranquilo? Então, preste atenção em que a banca pode tentar confundir vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos embora então, vamos avançar.
Então também é uma atualização muito interessante do pacote de crime. Assim, falou meio que o óbvio, né? Mas, para cair na prova, pouco custa. É uma atualização legislativa, envolve os agentes de segurança pública, então você aí está incluído. Então a banca pode sim tentar confundir vocês aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. E outra novidade também interessante que a gente teve, que está com eficácia suspensa, né? Mas pode cair na prova de vocês aí, né, da Polícia Civil, é o artigo 28 do CPP, que trata o quê? Do arquivamento do inquérito policial. Então pode cair tanto, né, nessa questão aí de atualizações jurídicas, ou pode cair também no tópico de inquérito policial, tá? Ou então até de ação penal, porque fica ali no meio. Esse artigo 28, pessoal, ele teve uma alteração, tá, na redação com o pacote anticrimes. Lá falou o quê? Agora, quando for o caso de arquivamento do inquérito policial, olha só, quando for o quê? Quando o inquérito policial for arquivado, arquivamento do IP, tá? O Ministério Público, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comunicar, tá bom? Comunicar quem, pessoal? Comunicar a vítima, tá? A vítima, o investigado e também o que? A autoridade policial. Autoridade policial, tá? Lembrando que esse artigo 28 ele está suspenso, tá? Com eficácia suspensa. Mas pode ser cobrado na prova? Pode, tá bom, pessoal? Então, nos casos de arquivamento, né, policial, de inquérito policial, o que fala essa nova redação? Que o Ministério Público ele vai ali, né, pugnar pelo arquivamento, tá? E vai ter que comunicar o que é a vítima, o investigado e também a autoridade policial. Para quê, pessoal? Né, geralmente é a vítima, né? A vítima, se ela tiver interesse ali em revisar, né, essa decisão do Ministério Público, ela vai ter 30 dias, tá bom? Ela vai ter 30 dias, beleza? 30 dias a partir da comunicação. Para quê, pessoal? Para tentar revisar essa decisão de arquivamento. Então, ela vai entrar ali, né? É uma espécie de recurso, né? Você vai peticionar e encaminhar, né, para o órgão ali ministerial responsável. Isso vai ser estabelecido ali pela lei orgânica do Ministério Público. Tanto que um dos fundamentos, né, de suspensão de eficácia desse dispositivo é isso. Porque você também fez uma alteração que vai impactar ali na rotina do Ministério Público e você não chamou ele para o quê? Para discutir o projeto de lei. Então isso aqui causa o quê? Vai gerar uma grande modificação na estrutura do Ministério Público. Porque ele vai ter que o quê? Vai ter que ter um sistema de comunicação, vai ter que ter ali, né, pessoas para comunicarem. A vítima, o investigado e a autoridade policial do arquivamento do inquérito, tá? E vai ter também o quê? Vai ter que criar ali órgãos de revisão ministerial para quê? Para analisar, tá, esses pedidos. Então você arquivou ali. Então a vítima, presta atenção também, tá? A vítima vai ter 30 dias da data da comunicação do arquivamento, né? Vai chegar alguém, olha, aquele inquérito ali que você era vítima, o Ministério Público, né, fez o arquivamento. O Ministério Público vai fazer o arquivamento e vai o quê? Enviar, né, para o órgão ali, de revisão ministerial homologar, tá, o arquivamento. Então, assim, a vítima vai ser comunicada. Quando ela for comunicada, ela vai ter 30 dias. Ela vai dizer, o quê? É um absurdo. Mas que ele foi um crime, não aceito isso não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pedido de revisão. Então ela tem 30 dias para fazer esse pedido. Aí vai lá, né, no órgão devido lá do Ministério Público para fazer o quê? Esse pedido de revisão. Beleza, pessoal? Então vai ser o quê? Da data da comunicação. A banca pode tentar cobrar, olha, a vítima vai ter 15 dias para pedir essa revisão, da data que o inquérito for arquivado. Não. Da data que a vítima for comunicada do arquivamento, tá? Então, esse artigo 28 também eu acho que é muito interessante a banca cobrar ele, que trata o quê? Do arquivamento do inquérito policial. Beleza, pessoal? Porque como é feito hoje? Pessoal, mas o que a banca vai cobrar? Presta atenção, porque a banca às vezes ela é maldosa, então você vai ter que entender o que a banca está querendo. Se a banca perguntar, olha, de acordo com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, a nova sistemática do arquivamento do inquérito policial é a seguinte. Olha só que interessante, tá? Então o que ela está querendo? Ela está querendo isso aqui, tá? A mudança legislativa. Mesmo que, pessoal, mesmo o dispositivo tendo eficácia suspensa, beleza? Por quê? O pessoal agora se perguntar, atualmente, né, a sistemática de arquivamento policial é feita dessa forma. Olha só, ela pediu o pacote de crime, a banca vai ter que te mostrar, olha, eu tô querendo isso aqui, ó, tô querendo essa atualização, essa alteração. Por quê? Qual que é a sistemática atual? Como funciona, pessoal, atualmente?
Como funciona? Olha, eu pego, tá? Eu pego o inquérito policial ali, eu faço todo o procedimento, eu faço o relatório aqui. E ou eu ali inicio, né, o investigado, ou ali o que eu faço? Eu represento pelo arquivamento do inquérito, tranquilo? Aí eu mando para o Poder Judiciário, para o órgão judicial, tá? E o juiz ali, ele abre vista para o MP. Para o MP fazer o que ali? Oferecer denúncia ou ali promover também o arquivamento do inquérito policial. Aí o juiz vai homologar, tranquilo? Então assim que funciona, tá? Aqui a gente mudou a sistemática. Por quê? Porque como vai acontecer? Eu vou relatar o inquérito, tá? Vou mandar para quem? Para o órgão do Ministério Público, ele vai analisar se é caso de arquivamento ou não, e vai mandar o quê? Para o próprio órgão dele revisional, tá? Fazer o quê? A homologação desse arquivamento. Então vai mudar toda a sistemática. Então você vai ter que prestar o quê? Atenção onde, pessoal? O que a banca está querendo, tá? Se a banca está querendo, né, o sistema atual de arquivamento ou já esse novo de acordo com o pacote de crimes. Porque se a banca pedir, pessoal, esse aqui não está errado não pode pedir. Porque como eu disse aqui, né, a lei, né, que alterou o Código de Processo Penal, conhecido como pacote de crimes, é o quê? Ele está em vigência. Embora alguns dispositivos sejam o quê? Com eficácia suspensa. Tranquilo? Então vamos lá, acho que isso aí é muito tranquilo, não tem muito segredo não. Só prestar atenção, né, nesses prazos aí, tá? Principalmente o prazo para a vítima ali solicitar a revisão ministerial. Tranquilo, pessoal? Então eu vou apagar aqui para a gente avançar para a próxima fase, né? São vários pontos aí, a gente vai trabalhar com alguns, tranquilo? Pessoal, então aqui já, né, já caminhando pro final da nossa aula aqui, tem um tema também que é interessante, que é o quê? Uma atualização legislativa que foi ocorrida no artigo 28, tá? A, do CPP, que foi o quê? Eu acho também que a banca vai gostar de cobrar isso, que é o acordo, tá? Chamado aqui, acordo de não persecução, tá? Persecução penal. Se você está ouvindo falar esse termo a primeira vez, você já está desatualizado, né? Porque o pacote de crime ele começou, né, a ser aplicado, né, lá no início, né, de 2020, tá bom? Salvo engano, quando ele entrou em vigência ali, passou o prazo de vacatio legis. Então, pessoal, o artigo 28A trata o quê, pessoal? Do acordo de não persecução penal. Isso aí é o tema que pode cair tanto, tá, no inquérito policial ali, como em questão de ação penal, tá, na prova de polícia civil. Então, pessoal, então para que serve aí esse acordo de não persecução penal? É para isso, para evitar o início do processo penal. Então, em vez ali de iniciar ali, o Ministério Público denunciar, iniciar ali toda aquela marcha processual, tá, que às vezes demora um tempo, o que o Ministério pode fazer? O Ministério Público pode fazer? É o que, pessoal? É esse acordo de não persecução penal. É claro que, observado os requisitos. Primeiro, pessoal, para o Ministério Público fazer esse acordo, tá, com o investigado, não pode ser caso de arquivamento do IP, né? Então, vamos lá. Não pode ser caso de arquivamento do inquérito policial. Arquivamento IP. Tá? Então, é claro, por quê, pessoal? Olha, o arquivamento é uma medida mais benéfica para o investigado. Então, se for caso de arquivamento, para que ele vai aceitar o acordo? Tá? Então, só será cabível quando não for caso de arquivamento do inquérito policial. Tranquilo? E olha só, o investigado, pessoal, ele tem que confessar, tá bom? Investigado, ele tem que o quê, pessoal? Confessar, tá? A prática delitiva. Confessar. Então lá no artigo 28 vai falar, o investigado ele tem que confessar formalmente e circunstancialmente o quê? A prática da infração penal. E infração penal, né, um crime, não pode ser, pessoal, não pode ser cometido mediante o quê, pessoal? Violência ou grave ameaça. Violência ou quê? Grave ameaça. Ameaça, tá bom? Então, o crime, ele não pode ser um crime cometido mediante violência ou grave ameaça. E o que, pessoal? A pena mínima dele tem que ser o quê? Inferior a 4 anos. Pena mínima inferior ao que, pessoal? 4 anos. Tá? E o que, pessoal? E esse acordo aqui, ele ser o quê? Ele ser suficiente, tá? Para o quê?
Esse acordo tem que ser o quê? Suficiente para o quê, pessoal? Para prevenção e repressão do crime. Deixa eu corrigir aqui. Para o quê? Tem que ser suficiente para a prevenção e repressão, tá? E repressão do crime. Então, olha, esses aqui são os requisitos desse acordo de não persecução penal, tá? São vários requisitos. Então, tem que prestar atenção na hora da prova lá, que o examinador vai tentar confundir você com esses requisitos. Então, primeiro, pessoal, olha, não pode ser caso de arquivamento das investigações ou do inquérito policial. Beleza. O investigado tem que confessar ali o crime. Olha, não foi eu mesmo, eu que fiz, tá? Ele vai assinar ali. Formalmente é o quê? É assinar ali, né, o papel. Olha, esse aqui, tá? Tô reconhecendo, tô confessando que eu pratiquei o delito. Formalmente e circunstancialmente. Ele vai falar, olha, eu fiz dessa forma, dessa forma. Então ele vai confessar, né, formalmente ali, vai assinar, né, um documento que seja ali, e todas as circunstâncias do crime. Olha, foi dessa forma. Tranquilo? Pessoal, o crime não pode ser cometido o quê? Com violência ou grave ameaça, tá? Olha que interessante. Então, beleza. O crime de roubo, né? Quem está estudando direito penal aí, caberia esse acordo de não persecução penal? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o crime de roubo ele é subtrair mediante violência ou grave ameaça, né? Tá? Então não vai caber, tá? O crime de roubo. Para mim, pessoal, esse acordo foi principalmente para quê? Para atender o quê? Aqueles crimes de furto, tá bom? Principalmente quais? Furto qualificado. E o roubo saiu fora disso aqui. Por quê? Primeiro, olha, não pode ser o quê? Cometido mediante violência ou grave ameaça. Tranquilo? E a pena mínima do crime tem que ser o quê? Inferior a 4 anos. Por quê, pessoal? Se vocês pegarem o Código Penal, artigo 157, o CAPT, o roubo simples, qual é a pena dele, pessoal? É de 4 a 10 anos. Esse aqui já é pegadinha de prova, presta atenção. A pena mínima, pessoal, é inferior a 4 anos. Então aqui, o examinador ele pode tentar confundir vocês. Olha, a pena máxima inferior a 4 anos. Ou então aqui, olha, a pena mínima igual a 4 anos. Não, a pena mínima inferior a 4 anos. Por quê? Porque se fosse, olha, a pena mínima igual a 4 anos, caberia poderia caber no roubo, tá? Mesmo assim, né, esse outro requisito aqui, né, afastaria do roubo. Mas, para mim, o grande objetivo do legislador foi o quê? Foi punir principalmente os furtos. Por quê? O furto simples, a pena é de 1 a 5 anos. Tranquilo? Então, cabe esse acordo, beleza? Ó, bacana. E o furto qualificado também. Por quê? O furto qualificado, a pena dele é o quê? É de 2 a 8 anos, tá? O furto qualificado, 2 a 8 anos. Pessoal, mas 8 anos cabe esse acordo? Cabe, pessoal. Por quê? Olha, a pena mínima é inferior a 4 anos. Qual que é a pena mínima do furto qualificado? Tá? Embora a pena máxima seja 8, a pena mínima é 2. Pena mínima. Então vai caber esse acordo, tranquilo? E esse último requisito aqui, o Ministério Público vai analisar. Olha, se a gente aplicar esse acordo aqui, ele é suficiente, né, para reprimir também, prevenir o crime. Esse cara não vai, ele não vai cometer mais crimes, né, ele vai aprender com esse acordo aqui a não praticar. Em tese, né, o que o legislador quiser isso. Tá? Ele vai ter esse papel repressivo, né, que ele vai, de certa forma, ali tá sendo punido, tá, com esse acordo, embora não tenha um processo. Vocês vão ver lá depois, lá no artigo 28A, traz todas as condições ali, né, as formas que serão executadas, esse acordo, tá bom? Então, assim, vai ser suficiente para prevenir e também para reprimir, de certa forma, essa prática delitiva, tá? Então, assim, pessoal, vocês vão ter que ficar atento aos requisitos. Para mim, o que mais vai cair na prova ali, tanto ele pode cair no tema inquérito policial ou no tema de ação penal, tá? Então, assim, a banca vai tentar confundir vocês com o requisito. Fala, olha, acordo de persecução penal é cabível, né? Em situações quando não seja possível arquivamento, o investigado tenha confessado e em qualquer tipo de crime. Não, tá? É só em crimes que não seja cometido mediante violência ou grave ameaça, tá bom? E também fica ligado com a pena mínima aqui, que é inferior a 4 anos, tá? E esse último requisito aqui, que é um critério mais subjetivo, né, que o Ministério Público vai analisar se realmente esse acordo é suficiente para prevenção e repressão criminal. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, encerramos aqui a nossa aula, tá? Como eu já disse ali, deixei meu contato para vocês, @delegado Plíbio. Pessoal, tem outras alterações, tá? Que o pacote de crimes fez no Código de Processo Penal, mas a gente vai deixar para uma outra aula, que a gente termina, né, esse restante aí das
alterações. Para mim, essas aqui são as mais importantes, tá? Que podem cair na prova de vocês aí. Então, um abraço a todos, tá? Mais uma vez eu convido vocês aí a dar um like aí se você realmente gostou, tá? Deixa o like pra gente aí, clica no sininho, tá? Deixa seu comentário e conheça lá, tá? O nosso site do Monster. Temos assinatura limitada que você pode procurar saber mais lá no nosso site. E também não se esqueça de se inscrever no aplicativo do Monsterflix, tá? Pra gente ajudar vocês aí a estudar. Porque, pessoal, a gente sabe que não é fácil, tá? Mas quando você tem, né, as pessoas certas ao seu lado ali, né, o seu desempenho pode melhorar muito mais e você chegar muito mais rápido à sua aprovação, tá? Então fiquem com Deus aí, um abraço e bons estudos. Até mais.